Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius mais uma vez na aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos continuar trabalhando com o nosso gênero textual, relato de viagem. Nós vamos falar de uma classe gramatical nova e vamos também ver algumas questões daquilo que vem sendo trabalhado ao longo desta unidade. Primeiramente, eu gostaria de dar um aviso aqui para vocês. Se liga só! Próxima semana, na segunda-feira, vocês vão ter a aula especial do Sarau, a terceira aula do Sarau. Exatamente. E junto com ela vai uma atividade, uma ficha de leitura no Google Formulários. Pois é, vocês já estão aí craques em trabalhar com o Google Formulários. E se liga, tá? Reinações de narizinho, vocês vão ter aí, tem essa semana. E na próxima segunda, junto com a aula, vocês vão receber a aula de manhãzinha na segunda. E na segunda-feira mesmo, essa ficha de leitura. Algumas perguntas gerais sobre o livro Reinações de Narizinho. Algumas informações daquilo que a gente veio discutindo. Vai ter um espaço para você colocar a sua opinião sobre o livro. Então, vai dando uma revisada, vai dando uma lida. Se você quiser, assistem às aulas do Sarau, as anteriores, o especial 1 e o 2, para ficar por dentro de todos os detalhes. Então, não esquece. Próxima semana, aula do Sarau 3, junto com ficha de leitura no Formulários. E por que isso? Porque aí, a partir de setembro, presencial ou virtual, nós iremos começar o nosso segundo paradidático. Pois é, nós vamos, a partir de setembro, deixar Reinações de Narizinho de lado e vamos trabalhar o nosso segundo texto paradidático do ano, que é A Cartomante, uma novela escrita por Machado de Assis. Exatamente. Então aí, a partir de setembro, independente da modalidade, nós vamos trabalhar com o texto de Machado de Assis. Se você já tiver ele impresso em mãos, já pode estar dando uma olhadinha, pode estar dando uma lida. Quem não tiver, pesquisa na internet, tem o PDF grátis para vocês baixarem e lerem o texto. Vai ser enviado no grupo dos pais de vocês o texto do livro para que vocês acompanhem, tá? Então, essa próxima aula vai ser um encerramento dessa temática, beleza? Pronto, então aí, dado esse primeiro aviso, nós vamos falar do relato de viagem. Vamos continuar falando do nosso gênero textual. E aí eu te convido a pegar o teu livro didático e abrir na página 192. Vamos lá? Nessa página você tem o texto Estamos afundando. Isso. O texto vai da 192 até a página 194. Nessa seção, nesse texto, nós vamos encontrar o relato de viagem de Torben Grael. Quem é ele? O iatista brasileiro, bastante famoso, já ganhou medalha nas Olimpíadas, é um medalhista olímpico. E esse texto que vocês estão lendo, vocês vão parar para ler com um pouquinho mais de calma daqui a pouco, faz parte de um livro maior, que é o livro, deixa eu ver aqui o nome do livro. Cadê o nome do livro? Eu perdi o nome do livro. Deixa eu procurar aqui. O nome do livro é... Achei! Lobos do Mar. Exatamente. Nesse livro, Torben Grael conta todas as suas aventuras ao longo de diversos anos como iatista. E esse capítulo específico, Estamos Afundando, é um momento em que eles estavam fazendo uma regata, que eles tinham que dar a volta ao mundo. Veja que interessante. E em um determinado momento, quando eles estavam passando pelo Cabo Horn, e aí você vai ver no texto especificamente onde é, Torben Grael teve uma experiência, que foi avistar uma embarcação espanhola que estava afundando, a Movistar. Pois é. Então aí, você vai ver esse texto, as experiências que Torben Grael conta a respeito dessa aventura, né, das sensações, de como foi, né, estar ali vendo companheiros de regata se afogando e como é que fizeram ali para resolver aquela situação. Pois é. Então aí, vocês vão ter um contato com esse texto. É um texto bastante simples de ler, bastante tranquilo. Já vai aqui um spoiler, tá? O brasileiro não ganhou, não foi o primeiro lugar, tá? Você vai ver no texto em que posição eles ficaram. E interessante é que
diversos aspectos, e aqui onde a gente fala do nosso gênero, diversos aspectos chamam a atenção na descrição de Torben Grael. Por exemplo, ele vai fazer destaque para o clima, fala de como é que estava o clima, né? Era um clima de nevoeiro, naquele dia em que ocorreu o acidente. Ele vai falar de como estava a situação do lugar em que eles estavam, né? Passando, vai falar, né? Que teve problemas com o próprio sistema do barco, o radar não estava funcionando, enfim. Além, obviamente, dos próprios sentimentos, né? Ele, como narrador personagem, coloca no seu relato como ele estava se sentindo ao ver toda aquela situação. Então aí, você pode dar uma pausazinha no vídeo e ler esse texto, porque vamos ter atividade um pouquinho dele mais pra frente. Muito bem. Então aí, depois aí dessa leitura, viu como é interessante esse texto? Aí a gente vai perpassar um pouco dele daqui a pouco. Hoje, nós vamos falar especificamente de uma classe gramatical bem fácil, bem simples e que está dentro do nosso cotidiano, né? Nas nossas interações, principalmente na oralidade. Beleza? Nós estamos falando das interjeições. Interjeições. Tá? Essa classe gramatical, ela é um pouco diferente das que nós estamos estudando ultimamente. Ela é uma classe gramatical invariável, ou seja, ela não vai mudar de masculino para feminino e nem vai mudar de singular para plural. Ela é uma classe que as palavras vão ser sempre iguais, tá? Então, diferente do substantivo, do adjetivo, do artigo, do numeral, as interjeições elas são invariáveis, ou seja, não vai ter interferência na escrita, ok? E o que as interjeições fazem? Elas são muito importantes, especificamente para trabalhar esse gênero, porque elas são responsáveis por indicar as emoções. Então, por exemplo, quando nós estamos observando uma situação e a gente leva um susto, por exemplo, né? A nossa expressão corporal, né, dá essa intenção de que a gente se assustou. Mas na fala, a gente também pode potencializar isso. Então, por exemplo, quando alguém grita, meu Deus! Pronto. Essa expressão é uma interjeição. Ou seja, são palavras que são utilizadas para poder a gente chegar a expor o nosso sentimento. Então, emoções, sensações, avaliações, que, por exemplo, pode estar acontecendo algo, né, em algum lugar e nós não concordamos com aquilo que está acontecendo. A gente fala e vai, misericórdia. Pronto. Nós estamos fazendo uma avaliação, nós estamos dando o nosso ponto de vista em relação àquilo que acontece. Então aí, emoções, sensações, avaliações, é isso que as interjeições fazem. Elas são responsáveis por colocar no texto aquilo que a gente está sentindo, né? Aquela sensação espontânea, ok? Essas classificações, elas são bem variadas, tá? Cada sensação que a gente tenha, a gente pode gerar uma interjeição diferente. Então, susto, admiração, surpresa, descontentamento. Dependendo de qual seja a informação, nós vamos encontrar uma expressão diferente. Por exemplo, eu estou caminhando aqui e do nada, ó, dei uma topada. Ai! Pronto! Esse grito, ai, é uma interjeição de dor. É uma expressão do sentimento que eu tive neste momento, ok? Então, se liga aí. Interjeição é qualquer expressão, qualquer palavra que vai ser utilizada para demonstrar essa intenção pessoal, independente de qual seja o significado, ok? Um detalhe que a gente precisa observar, e a gente já falou disso quando falou dos adjetivos, é que existe a possibilidade de a gente ter uma interjeição, a gente ter
uma palavra e a gente tem o que a gente vai chamar de locução interjetiva. E aí, se vocês lembrarem, a definição de locução é a mesma. Locução interjetiva. Pronto, agora eu coloquei certo. É a mesma ideia de locução que a gente viu com os adjetivos. Estão lembrados? Locução, quando tem um grupo, duas ou mais palavras que servem como adjetivo. Locução adjetiva. Locução interjetiva, o que é que é? É a mesma ideia. Duas palavras que vão ser usadas quando a gente quer passar a informação de uma interjeição. Então, por exemplo, se eu usar uma interjeição, eu vou usar uma palavra só. Eu posso dizer ai. Ai é uma interjeição. Ou então, quando a gente escuta, aqui no nosso contexto, nordestino, alguém fala alguma coisa que a gente não concorda, que a gente acha estranho, o que é que a gente diz? Oxe. Então esse oxe é uma interjeição. Mas, por exemplo, quando alguém diz alguma coisa que a gente não acredita de jeito nenhum, a gente diz, meu Deus. Percebeu a diferença? É apenas isso. Quando eu digo uma interjeição, eu uso uma palavra só. Quando eu uso uma locução, eu vou ter duas palavras, três palavras. Pois eu posso dizer, meu Deus, duas palavras. Mas eu posso dizer, meu Deus do céu. A gente já temos quatro palavras. Pois é, bastante simples e prático, ok? Então, se liga nisso. É o único detalhe de classificação que a gente precisa tomar cuidado. Eu só chamo de interjeição se eu tiver uma palavra. Se eu tiver duas, três, quatro, cinco, enfim, a gente vai chamar de locução. A mesma lógica dos adjetivos. E o outro detalhe, vocês devem ter percebido ali, a interjeição é acompanhada do sinal de exclamação. Ok? Vou colocar aqui, Todas as vezes que a gente se utilizar de uma interjeição, a gente precisa colocar uma exclamação. E aí você pode perguntar, professor, é obrigatório ter exclamação? E aí a resposta, sim. Por que é obrigatório ter uma exclamação? Aí é só lembrar dos sinais de pontuação, Para que serve a exclamação? Para dar ênfase, para intensificar aquela informação, para demonstrar o sentimento. E o que é a interjeição? É a classe gramatical responsável por demonstrar essas informações. Então, sim, todas as vezes que a gente usar uma interjeição, a gente adiciona uma exclamação. Beleza? Então aí, vou colocar para vocês uma tirinha. Observa essa história. Pronto. Se ligou? Percebeu aí? Tendo uma confusão num treino de futebol, onde cada um estava lá, dando um carrinho, chutando o outro, agredindo. E aí, acabou o torneio, acabou ali o treino, da exclamação, interjeição futebol clube. Por quê? Não estavam conseguindo lidar com cada um deles. Mas se você percebeu o texto, só tinha interjeições, não tinha dizendo nada, Tal jogador chutou a bola bateu em não sei quem, tal jogador levou um carrinho. Não tinha a história sendo contada, eram só as expressões, ai, meu Deus, cruzes, caramba. E todas essas informações juntas formaram a narrativa. Veja o poder que a interjeição tem, beleza? Muito bem. Então aí, a partir dessa observação, a gente chega numa classificação bastante simples. A classe das interjeições não tem nenhuma dificuldade, é só a gente observar para entender
Que significado essa interjeição tem? Né? Por exemplo, ai significa o quê? Dor. Oxe, né? Descontentamento, estranheza. Meu Deus, né? Espanto, admiração. Pronto. É simples assim. Não tem nenhuma dificuldade. Tanto é que no teu livro didático, esse assunto, ele só tem uma página, que é página 199. Você pode abrir teu livro didático aí agora. Eu vou abrir aqui também. Se você observar, o assunto de interjeição é só essa página. A página seguinte já é atividade. Tá vendo? Percebeu como é bastante simples? Pois é. Então aqui a gente tem a percepção dessa classe gramatical. Ok? Agora, nós já estamos chegando no final. Veja como essa aula foi bastante rápida, porque a classe gramatical é bastante simples. Eu vou só indicar aqui para vocês que atividades nós vamos fazer hoje. Muito bem, então aí ó, anota aí as duas atividades. A primeira é no livro didático, das páginas 195 até 198, você vai fazer a interpretação do texto dessa história de Torben Grael, que a gente começou a aula falando um pouquinho sobre ela. Então você tem a interpretação do texto, a linguagem usada, a construção do texto. Então vamos retomar aquelas características do relato de viagem que a gente já discutiu, do tempo, do espaço, do narrador, ok? E a segunda atividade, uma atividade prática, em que você vai criar um diálogo, uma conversa. Você vai escolher 3 personagens, vai criar 3 personagens, o nome para eles, pode ser nome, né, de pessoas que você conhece, você pode pegar um outro nome que não seja, né, do seu cotidiano, enfim, está livre para fazer isso. O assunto da conversa, você também vai escolher, pode ser sobre qualquer tipo de assunto, então, né, de algo do dia a dia, né, de alguma viagem, né, pode ser de algum filme, de alguma série, de algum jogo, enfim. O tema você também está livre para escolher. O que é que precisa ter? São as 2 características. 3 personagens, então, um conversando com o outro. Lembra que quando é conversa, quando é diálogo, tem que ter o travessão na fala de cada um. Então lembra que tem que ficar organizadinho. E você vai usar 6 interjeições. Ok? E aí no teu livro, na página 199, essa página que eu pedi para que vocês abrissem um pouco mais cedo, tem uma tabela com uma série de interjeições. Tá aqui, ó. Interjeições de admiração, de advertência, alegria, alívio, chamamento, dor, desejo, espanto, enfim. Tem uma série. Então você pode, com essa tabela, escolher 6 palavras dessas ou outras interjeições, né, que nós usamos no dia a dia que talvez não estejam aí e você coloca no seu texto, ok? Muito bem. Então terminou a atividade do livro, esse diálogo no caderno bem bonitinho. Se você quiser deixar bem organizado, isso que as meninas gostam, coloca o nome dos personagens. Cada personagem usa uma caneta de uma cor. Por exemplo, né? Pedro, a caneta azul. João, verde, ou preto, vermelho, enfim. Cada personagem com uma cor que fica bem organizadinho para poder diferenciar as falas do diálogo. Ok? Pronto. Chegamos no final da nossa aula. Uma aula bastante prática. A classe das interjeições, bastante simples. Relato de viagem, nós já viemos trabalhando, também não tem dificuldade, ok? No encontro remoto, nós tiramos possíveis dúvidas. Eu quero conferir as histórias de vocês, os diálogos produzidos por vocês e até a próxima. Lembrando, próxima aula especial do Sarau, número 3. Bons estudos, até a próxima e tchau, tchau.